Dando continuidade aí à nossa videoaula, né, no tópico 3, onde vai trazer o assunto comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Né? Esse comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo, primeiro subtópico vai dizer o Espírito Santo e o plano da redenção. O Espírito Santo e o plano da redenção. O que é isso, amados? No livro de João, no capítulo de número 16, o versículo 8 ao 11, vai estar nos trazendo que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem no Filho, né? Não creem em mim. Então, quando eu não creio, quando eles não creem, o Espírito Santo é que faz isso. Ele convence, é ele que convence. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Quando Jesus diz, eu vou para o Pai e não me verei mais. Quem vai fazer vocês creem que eu existo é o Espírito Santo. E da justiça, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então ele diz, olha, vocês têm que entender que existe uma dimensão no mundo onde ele tem também o seu poderio. Ele é um príncipe, mas ele já está vencido, ele já está julgado, E aí está a fúria satânica pela igreja, porque para ele não tem mais jeito, ele está julgado. Então, o inimigo das nossas almas, amado, ele já está julgado. Então, ele não tem mais jeito, por quê? Porque ele não tem mais resposta, solução para ele. Já está julgado. E isso leva aos ataques sutis para deteriorar a credibilidade da igreja. Tá? Muito bom. Importante isso aqui também, eu acabei fazendo uma anotação aqui, importante que sem o Espírito Santo, igreja, sem o Espírito Santo é impossível vencermos as sutilezas. Sem o Espírito Santo é impossível vencer essas sutilezas do diabo no mundo em que vivemos. Por isso que é importante a busca, o entendimento, a submissão a Deus, para que o Espírito Santo trabalhe no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida, nos trazendo forças e crédito com Deus, para que esse mal seja batido em retirada, ele seja vencido. E o segundo subtópico aí do tópico 3 é a vida cheia do Espírito Santo. Eu fiz uma pergunta, e o que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo, amados, algo interno, no interior do cristão. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, vai estar falando sobre os frutos do Espírito Santo.
Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa, né, com temperanças. Né? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos ler. Rapidinho. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Olha. Muito bem. Mas o fruto do Espírito Santo é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, isso aqui é ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Não é você dar aparência de ser espiritual e num culto querer mostrar para os outros, né, o falar. Falar em línguas é um dom maravilhoso, lindíssimo e dado por Deus. Eu creio no falar. Eu creio no batismo no Espírito Santo. Eu creio no falar em língua. O pentecostal crê. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que é melhor falar 10 palavras, olha para isso, 10 palavras na língua na qual o meu irmão entende, na qual a igreja entende, do que falar 1000 palavras e que a igreja não vai entender. Tá certo? Então, eu tendo isso, eu sou cheio. Eu tendo isso, eu sou cheio. Tá bom? Satisfação, a santificação no Espírito. Sem ela, não veremos a Deus. Então temos que santificar, temos que resistir às tentações diabólicas, demoníacas. Né? E fazendo isso, você se torna um homem cheio, uma mulher cheia, um cristão, um crente cheio do Espírito Santo. Tá bom? Muito bem. Na conclusão da nossa lição, nós não vamos estar falando sobre o tópico 4, porque o tópico 4 vai falar sobre comprometimento com a igreja local. Então, nós já falamos sobre esse tópico em lições anteriores. Então, vai tratar sobre o assunto dos desigrejados, vai tratar sobre o assunto da importância de cada membro na igreja, né? Sobre a presença do cristão na igreja. Nós já falamos sobre este assunto, não que seja desnecessário comentar novamente, mas os irmãos já têm essa base, né? Então não há assim uma grande relevância nesse momento a gente está falando esse tópico de número 4, porque já falamos anteriormente. Muito bem, chegamos ao final desta lição e do trimestre. Né? Chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Então tivemos aí ao longo de 3 meses, né, um trimestre inteiro, trazendo sobre esses ataques, né, contra a igreja e como resistimos isso, né, e que isso existe, não devemos descartar, não devemos deixar isso como se não existisse. Isso existe e precisamos arrumar ou descobrir estratégias para vencermos esses ataques, que são ataques do adversário da igreja, daqueles que não quer a igreja de Cristo na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja, né? Então, o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Submete a Ele. Pede ao Senhor que te encha do Espírito,
para que você possa resistir, para que nós possamos, amados, resistir esses ataques. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Que Deus em Cristo continue falando aos nossos corações. Nós vamos ter mais um trimestre, onde vai trazer uma série de lições aí falando coisas maravilhosas. E eu conto com você para estarmos estudando junto em mais um trimestre. No último trimestre do ano, eu quero você comigo. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando.